Vamos lá. Projeto Manhattan era um programa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias nucleares, não necessariamente tecnologia bélica, mas sim tecnologia de energia. Sim, o projeto também tinha uma linha bélica, né, para desenvolvimento, para a possibilidade de desenvolvimento de armas nucleares, como o que foi desenvolvido pelo, pelo comando, né, do Oppenheimer, mas o projeto Manhattan era bem mais amplo do que criar bombas, tá? Então, ele tinha um propósito de desenvolver tecnologia para energia nuclear. Então, era basicamente um objetivo era de desenvolver reatores nucleares, certo? E dominar essa energia o quanto antes, porque quem tiver o domínio dessa energia, o domínio tecnológico, vai dominar o mundo, né? Vai dominar o cenário geopolítico mundial, vai ter poder, vai ter energia, ou seja, aquele país que tem mais energia disponível consegue produzir mais armamento, consegue, enfim, mandar no resto. Tá? É basicamente isso. E essa é uma das importâncias. Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula. De um país que queira ser autônomo, que queira ser independente, que queira ter vontade própria, vamos dizer assim, e investir em ciência e tecnologia. Um país sem ciência e tecnologia, ele é fadado a ser comandado por outros. Tá? Ele é um país que não vai ter muita relevância. Tá? Então, um domínio de ciência e tecnologia, tá aí a importância também para qualquer país investir em ciência e tecnologia, e investir em ciência e tecnologia é investir também em educação, é justamente para isso, para o país poder ter essa autonomia, essa independência na geração da sua própria energia, no desenvolvimento de suas próprias tecnologias também. O projeto Manhattan produziu as primeiras bombas nucleares de fissão, certo? E não era só dos Estados Unidos. O projeto Manhattan tinha laboratórios no Reino Unido e no Canadá também. Inclusive, no Canadá, nós temos... o Canadá é um lugar que tem muito minério de urânio. Tá? O Brasil também tem, mas na época não sabia. Mas o Brasil também tem bastante minério de urânio. O Canadá tem bastante minério de urânio. E as maiores minas de urânio ficavam na África. Uhum. Certo? E foi de lá que veio a maioria do minério de urânio. Teve também, se não me engano, mineração, acho que na Polônia, e que inclusive um minerador polonês fugiu da Polônia assim que os nazistas entraram lá. Ele fugiu e, inclusive, antes de fugir, ele mandou um monte de minério de urânio para um porto nos Estados Unidos. E justamente quando eles precisaram de bombar assim, o urânio para o projeto, para produzir a bomba cada vez mais rápido, eles descobriram que tinha esse navio à disposição lá dos Estados Unidos, devido a esse cara que fugiu, né, dos nazistas lá na Europa. Então, Estados Unidos da América, Reino Unido e Canadá eram os três países que estavam envolvidos com o projeto Manhattan. Tá? Então, cada um tinha ali, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá, com um processo de como minerar o urânio e como enriquecer o urânio. Eu já vou comentar sobre isso, a necessidade do enriquecimento de urânio. E também o desenvolvimento de reatores nucleares, de como fazer essas reações serem sustentáveis para a geração de energia elétrica, e aí, dominando isso, a gente conseguir também a produção de armas nucleares. Tá? Esse projeto durou da década ali, do ano de 40 até 46. Então, logo depois da guerra, ali no início da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, esse projeto foi extinto. Pode passar, Marco. Então, só para destacar aqui essas datas, né, veja então que o projeto antecede a entrada dos Estados Unidos, né, do governo norte-americano na guerra. Uma coisa que chamaria atenção também, né, é que é só em 42 que a gente tem a entrada aí do comando, né, do coronel Leslie Groves à frente desse projeto. É aí que vai entrar o Oppenheimer, é aí que a coisa anda de fato, né, pelo menos de maneira mais acelerada. Por quê? Esse camarada, né, o Coronel Groves aí, ele, para começo de conversa, ele nem queria assumir, né? Falaram, assume aí que você vai virar general e tal, vai ser bacana. Ele queria ir pra guerra, ele não queria ficar sentado nos Estados Unidos, não. Era um cara mais de ação mesmo, né? E aí ele é convencido, no final das contas, né? E ele indica o nome do Oppenheimer, né, para poder assumir aí a coordenação, né, da parte científica, para poder avançar mesmo com as pesquisas.
Ele peitou muita gente para que isso acontecesse, né? Já falamos aqui que por diversas razões o Oppenheimer não era lá, né, o nome mais indicado para muita gente. Na verdade, era o nome menos indicado para a maioria, né? Porque ele não era lá um cara muito amigável, muito sociável, ele tinha problemas com isso. Ele não tinha um prêmio Nobel, né? Como muitos outros que ele possivelmente gerenciaria, ele tinha, né? Era um cara muito jovem nessa época, né? E tinha essa questão política, que era conhecida inclusive pelo próprio general. Mas o general se impressionou muito com ele, né? E bancou o nome dele de todo modo. E uma coisa aqui que já mostra até uma certa sagacidade do Oppenheimer é o fato de ter que centralizar esses trabalhos, né? Como o Henrique já disse aqui, existiam várias unidades, né? Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, e uma das primeiras coisas que o Oppenheimer faz é, olha, a gente precisa centralizar os estudos, né? Acaba tendo também outros colaboradores, né? Mas a grande maioria, aqueles que vão estar à frente mesmo, tem que estar no mesmo lugar. E é aí que ele sugere, né, o Novo México, né, o deserto de Los Alamos, que é um local discreto, porque é um deserto, né? Então ali poderiam ser conduzidos testes, né, acerca do uso dessa bomba. É um local que ele conhecia muito, né? Que ele ia muito quando mais jovem, gostava muito dali. E aí tem toda essa parte do filme, é até incrível, né? A gente pensar que foi construída toda uma cidade, de fato, né? Para que esse projeto pudesse ser conduzido, né? E isso a partir da sugestão do próprio Oppenheimer. É muito dinheiro, né? Que eles colocam aqui também nesse projeto. Se eu não me engano, são 2 bilhões, não é? Que fala no final do filme? Olha, eu não lembro foi mais. um cheque em branco, né? Foi um cheque em branco e teve uma cidade construída em 2, 3 meses, uma 6 cidade mil onde pessoas, chegou né, a ter nessa mais de cidade. 6 mil pessoas. É bizarro, assim. Então, em 45 tinha 6 mil pessoas. Tinha, né? Porque aí tinha que levar as famílias dos cientistas, né? E aí tinha os filhos. E como tinha os filhos, tinha que ter professor, tinha que ter médico, né? Então, assim, virou uma cidade Escola. mesmo. E o Oppenheimer, ele não só está gerenciando ali, né, as frentes de pesquisa, né? Como ele também acaba sendo uma espécie de xerife daquela cidade. Então ele tinha atribuições políticas e atribuições, né, no campo científico também. Então ele não parava, né, o tempo todo ali, ele tinha que gerenciar tudo isso. Então o Projeto Manhattan conseguiu realizar fissão com urânio-235 em reatores nucleares e com a fissão do urânio-235 em reatores nucleares, produzir plutônio. Então, o urânio, ele vem a partir da mineração, ele tem incrustado nas rochas. Então, você tem rochas ricas em urânio, que você minera, e tem que ir fazendo uma separação química para sobrar só o urânio, tirar tudo que não é urânio da rocha, né? Então, o urânio está ali dissolvido, misturado na rocha, e tem que ir separando isso. Esse processo de separação e deixar uma amostra cada vez mais rica em urânio é o que a gente chama de enriquecimento de urânio. E isso, então, foi sendo utilizado em reatores nucleares que começaram a produzir, ou seja, plutônio se consegue produzir facilmente a partir de processos em reatores nucleares. E para utilizar urânio em reatores nucleares, basta ter aí em torno de 3% de uma amostra. Com 3% de urânio, a gente já consegue produzir reatores e já ir produzindo plutônio. Então, essa era uma das linhas. O plutônio 239... E aqui um número ímpar é um número bem interessante, tá? Porque tanto o 235 quanto o 239, o urânio 235 e o plutônio 239 são elementos que são eleitos os fissionáveis. Que se a gente adicionar um nêutron nesse núcleo atômico, ele vira, o urânio, por exemplo, 235 vira urânio 236, e o urânio 236 ele se divide em 2 elementos menores, tá? Que é praticamente o criptônio e o bário. O plutônio 239, se for adicionado um nêutron nesse núcleo, então o núcleo precisa absorver um nêutron, o plutônio 239 fica plutônio 240 e o plutônio 240 se divide em 2 núcleos menores também. E esse processo de divisão nuclear é o que a gente chama de fissão. E isso se conseguiu fazer, então, com o urânio 235 e com o plutônio 239. Só que tinha uma outra dificuldade adicional que para produzir plutônio não se tem, porque plutônio não existia dificuldade de se minerar plutônio, não tem plutônio na natureza. A gente produz plutônio artificialmente a partir de processos químicos e nucleares que acontecem nos reatores. Então, tendo um reator, eu já estou produzindo plutônio. É só uma questão de tempo para a gente ter ali a quantidade de plutônio suficiente para a gente ir recolhendo no reator. Já a fissão do urânio 235, para ter urânio 235, existe uma dificuldade adicional. Além de você ter a mineração, a rocha, na rocha onde tem urânio, o urânio 235 é menos de 1%
dos urânios que tem ali. Então, numa rocha, num minério de urânio, menos de 1%, bem menos de 1%, é o urânio 235 que a gente quer usar. A maioria do urânio, mais de 99% do urânio que tem num local de minério, é o urânio 238. O urânio 238 a gente também pode separar e transformar em plutônio. Então também dá para fazer isso. Então o que se faz é pegar o urânio 238, levar para reatores nucleares e produzir o plutônio 239. Já o urânio 235 ele já é utilizado diretamente, só que para separar, ter uma amostra rica em urânio 235, também é muito difícil de se fazer, mas se tinha os dois projetos paralelos, porque pelo menos um tinha que dar certo. E no final das contas deu certo os dois, né? Esses processos químicos de enriquecimento, que são separações químicas, tá? Conseguiu ter tanto urânio quanto plutônio suficiente para produzir uma bomba nuclear, né? Certo? Um processo de explosão. No caso, teve que usar o urânio enriquecido todo que existia nos Estados Unidos inteiro, né? Eles usaram tudo para produzir uma única bomba, né? Exato, e era o que tinha. Né? E conforme se ia ali conseguindo ter um pouquinho de urânio, amostras cada vez mais enriquecidas, se também desenvolvia outras metodologias que aceleravam o processo. Então isso foi muito interessante, que o início foi muito devagar, mas no final, depois quando se utilizou o teste Trinity foi com plutônio, certo? E depois as outras duas bombas, que são Little Boy e Fat Man, que a de urânio praticamente se utilizou todo o urânio que se tinha na época. E a de plutônio se utilizou o plutônio, então, que era gerado nos reatores. E é por isso que o teste Trinity utilizou plutônio, para não gastar urânio. E as bombas que foram utilizadas lá no Japão, que foi uma de urânio e uma de plutônio, utilizou o resto que tinha. E é muito interessante no filme que eles utilizam ali uma metodologia com bolinhas de gude para mostrar a quantidade de urânio e de plutônio disponível para fazer a bomba. E até ter essa quantidade, a gente precisa ter, teoricamente, todos os dispositivos para colocar aquele urânio, colocar aquele plutônio e fazer as ogivas nucleares.